Olá, alunos do nono ano, como vocês estão? Tudo bem? E o final de semana? Bem também? Então vamos iniciar a nossa aula da semana? Vamos? Observem a pauta aí. Pronto? Vocês viram então que hoje nós vamos iniciar a crônica crítica, não é? Por que eu não passei as atividades para correção hoje? Porque eu falei para vocês que estaria dando espaço para que vocês fizessem a produção textual, né, que era a carta aberta, se eu não me engano, e a produção textual era para ser entregue hoje, dia 30, né? Por isso que eu não passei a atividade. Espero que todos estejam enviando essa produção textual para a Marina, para que ela me entregue, ok? Bom, agora nós vamos falar do que? Da crônica crítica. Então, para isso, eu preciso que vocês observem na tela. Então, olha só, nós temos a crônica crítica, um gênero que promove a reflexão. Por que eu falo que é um gênero que promove a reflexão? Porque eu vou parar para pensar sobre aquele assunto. Então, eu posso ver que a crônica, ela muitas vezes, né, nos apresenta o quê? Uma crítica, ou então um comentário sobre um tema que esteja sendo comentado na atualidade, que seja apresentado na atualidade. Por isso que eu falo que é uma crônica crítica. Por quê? Porque é algo que está ali, que as pessoas estão se envolvendo, estão ouvindo, né? Então, quando você já que fala dessa atualidade, então é coisas do momento, né? Ela tem uma intenção. Qual a intenção que ela tem? É que de abordar várias questões. Por que várias questões? Ela trata de toda uma percepção da nossa realidade, a qual nós estamos envolvidos naquele momento. Ela é sempre assim, voltada para o olhar do cronista, né? Então eu quero ver aquilo que está passando naquele momento, que olhar que o cronista tem sobre aquele fato, sobre aquela situação. Por isso que nós falamos uma crônica crítica, é aquele olhar crítico sobre o que se passa. E daí nós temos aqui essa imagem, olha só, a imagem dos menininhos. Eles estão fazendo o quê? Nós podemos observar pela imagem que eles estão felizes, eles estão soltos, tem ali a pipa que eles estão brincando. E diz assim, olha, o escritor brasileiro Rubem Braga afirmou certa vez que a verdade da crônica é um instante. É por que ele fala que a verdade da crônica é um instante? Um instante pode dizer tudo, um certo momento que você para pensar, uma certa situação que você para olhar, ela nos revela muito. Por isso que ele fala que a crônica é o instante, é aquele momento que você está vivendo. Os instantes existem para serem apreciados, questionados, comentados, discutidos, enfim, vivenciados, né? Então, aquele instante existe para que eu viva. Pensando na imagem que abre, né, a unidade, essa imagem desses garotinhos, e na ideia de que o instante é um elemento primordial para a constituição dos sujeitos, reflita. Então, nós temos na primeira pergunta que diz assim: você acredita que as pessoas vivem de fato como deveriam viver? Ou seja, será que de forma geral aproveita-se a vida? Qual a sua opinião? Nós estamos trabalhando uma crônica crítica. Qual é a sua visão? Você acha que as pessoas realmente aproveitam a vida como deveriam aproveitar? Se sim, porque sim, se não, porque não. Reflitam sobre isso. Vocês aproveitam a vida como deveriam aproveitar ou deixam escapar muitos momentos? Segunda pergunta. Será que a sociedade está vivendo de acordo com a necessidade e as convenções estabelecidas ou uma tentativa de viver intensamente? Bom, agora estamos vivendo num momento muito atípico, né? O viver intensamente é o que? É o se resguardar? O que é viver intensamente neste momento? E você tem observado as pessoas ao seu redor? Elas aproveitam cada instante ou se deixam levar pela rotina e pelo comodismo? E aí até uma questão para vocês pensarem, não só as pessoas que estão ao redor de vocês, mas vocês também. Vocês estão vivendo esse momento, vocês estão tirando todo o proveito desse momento, todas as observações que vocês podem fazer sobre isso que estamos passando, ou vocês estão no comodismo deixando o tempo passar? Ah, eu estou em casa, eu estou assistindo, o tempo só está passando. Ou vocês estão vivenciando esse momento atípico, crítico que nós estamos passando. Né? Então, não só ver o outro, mas fazer a reflexão de vocês mesmos, né? Como vocês estão vivenciando isso tudo.
né? E se a vida é feita de instantes, como você tem aproveitado cada momento que a vida lhe oferece? Temos esses instantes, a vida é feita disso. Só que os nossos instantes, neste momento, estão restritos, não é mesmo? Você tem sabido viver esses instantes da sua vida, nesse momento em que nós estamos agora? Pare para refletir sobre isso. Em sua rotina, você procura dar atenção às pequenas coisas e aos detalhes relacionados às pessoas e aos fatos? Então, essa rotina que nós estamos agora, muita coisa mudou. Tenho certeza que a maneira de vocês pensarem também e de observarem as pessoas que estão ao redor de vocês, os acontecimentos que estão surgindo ao nosso redor, né? Com certeza agora vocês param para refletir um pouco mais, sim, e para vivenciar tudo isso que estamos passando, certo? Agora nós temos um texto aqui que fala sobre essa crônica crítica, né? Que fala sobre esse refletir, sobre esse pensar, sobre esse olhar mais atento sobre as coisas. Então, a autora Marina Colasanti, expoente da literatura nacional, apesar de não ser brasileira nata, vive no Brasil desde 1948 e em muitos de seus textos capta de forma consistente nuances desse povo e dessa terra. Observe a tese defendida pela autora da crônica Eu Sei, Mas Não Devia, ao questionar o comportamento humano diante das intempéries e do comodismo. Vamos ao nosso texto? Então, é importante vocês observarem bem a sensibilidade com que a Marina coloca as palavras nesse texto, né? Como ela tem todo um cuidado de levantar hipóteses e formas de vocês pensarem. Eu sei, mas não devia. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamento de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vistas, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E, porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E, à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora. A tomar o café correndo porque está atrasado, a ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra, e aceitando a guerra, aceita os mortos e que hagem números para os mortos. E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. E, não acreditando nas negociações de paz, aceita ler todo dia da guerra, dos números da longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta, a ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o que necessita, e a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar, e a ganhar menos do que precisa, e a fazer fila para pagar, e a pagar mais do que as coisas valem, e a saber que cada vez pagará mais, e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes, a abrir as revistas e ver anúncios, a ligar a televisão e assistir a comerciais, a ir ao cinema e engolir publicidade, a ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas de ar-condicionado e cheiro de cigarro, à luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, às bactérias da água potável, à contaminação da água do mar, à lenta morte dos rios. Se acostuma a não ouvir passarinho,
a não ter galo de madrugada, a temer a hidrofobia dos cães, a não colher fruta no pé, a não ter sequer uma planta. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua no rosto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se de faca e baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que gasta de tanto acostumar, se perde de si mesma. Marina Colasanti. Então, é um texto, como eu falei para vocês, para reflexão, não é mesmo? A gente se acostuma com tanta coisa que não deveria se acostumar e deixa de viver tantas coisas que precisava viver, né? Vamos refletir sobre isso? Vamos? Aqui, então, eu apresentei para vocês uma crônica crítica. Agora eu quero que vocês façam as atividades com bastante atenção e na próxima aula estaremos corrigindo, ok? Combinado? Então até a nossa próxima aula.